João Manuel Barros, seja bem-vindo à Escola de Repertório, ao Café com Repertório. Uma Obrigado, alegria tê-lo aqui, né? Um amigo de longa data, um pensador das questões tecnológicas. Quantos anos já, Jair? Vai fazer uns 20 quase. Quase 20. Uma história muito grande, muita conversa, muita troca, muita, né, João? De muito companheirismo, de alguns trabalhos em conjunto. Mas, enfim, designer de formação, agora recém-graduado também em História. Professor universitário, passou por várias instituições, hoje à frente da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, a ESPM. Do Colégio Porto Seguro. Também no ensino médio. No ensino médio, que vai nos trazer aqui uma experiência muito interessante, num projeto chamado Escola de Negócios. É isso aí, o novo ensino médio, um itinerário que eles chamam Escola de Negócios. E na ESPM trabalhando com tecnologia de negócio. Tecnologia de negócios, simplificadamente é isso, tecnologia de negócios. Business Intelligence, Business Technology, tecnologia de negócios. João, o fato de fazer a sua graduação, a primeira graduação em design, te ajudou nesse trânsito? Porque eu sempre vejo você, se me permite o elogio, como uma espécie de e eu elogio isso, um renascentista, na verdade, né? Quer dizer, alguém que transita por várias áreas de interesse, sempre com muita curiosidade, sempre muito aberto a informações novas. Desde que eu te conheço, eu tenho essa impressão. Eu não tinha pensado no renascentismo, mas no renascimento, né, nesse sentido, mas é legal. O design te ajudou nisso, João? Total. Na verdade, eu me formei já num momento em que os computadores estavam chegando, né? E chegaram para mim, obviamente, chegaram antes em outras áreas, mas na área do design eu comecei logo, peguei junto, né? Então foi um desenvolvimento muito interessante mesmo. Foi legal relembrar tudo isso, né? Mas quando eu saí da faculdade eu já fui trabalhar com computação gráfica, que era uma coisa nova aqui no Brasil, né? Claro, a gente tinha toda a reserva de mercado, aquela coisa toda que não podia ter computadores aqui. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Eu me formei em 92. Tá, né? Começo dos anos 90. Começo dos anos 90, né? E aí eu peguei o comecinho da internet também, né? Quando a internet chegou aqui no Brasil, saiu das faculdades, das universidades e começou a trafegar aí pelo civil, né? Pelo mundo, o mundo de fora das faculdades, né? E foi lá naquele comecinho. E foi isso mesmo, foi um momento de experimentação, né, de experimentos bem longo, vamos dizer assim, até chegar onde nós estamos hoje. Agora é interessante, João, porque você tem um caminho, como, digamos assim, como designer mesmo, né, com várias áreas de atuação, mas a questão do ensino também sempre te fascinou, sempre te apaixonou, né? Como é que foi esse caminho até chegar no ensino? Eu estou hoje, já completando esse ano 25 anos, né, Como professor. Como professor, exato, né? E eu sempre tive essa sensibilidade de achar que a tecnologia tinha que ajudar as pessoas a produzir melhor, né? A fazer as coisas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais criativa, né? Que hoje é o grande desafio, né? A gente deixar a tecnologia dominar ou a gente dominar a tecnologia. E eu sempre tive essa preocupação mesmo, né? Já há 25 anos que eu comecei com essa jornada aí, de 8 a 80 anos, né? Eu trabalhei com idosos, né? Com inclusão digital, para crianças especiais e dentro vamos dizer assim, da normalidade, dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola. Agora, você tem estudado bastante, né, João, e acho que vai ser bacana a gente explorar isso ao longo da conversa, os chamados distúrbios do desenvolvimento, né? E o papel, ou digamos assim, as possibilidades que as tecnologias têm no tratamento, no acompanhamento e, por que não dizer, na resolução desses distúrbios do desenvolvimento. O que são distúrbios do desenvolvimento? Na verdade, o distúrbio do desenvolvimento as dificuldades, né, o fora do que a gente chama de padrão, né, das crianças em relação à cognição, ao aprendizado, ao controle motor fino, distúrbios gerais mesmo, né, o que a gente chama de distúrbios de desenvolvimento, tudo aquilo que impede um desenvolvimento normal, se é que a gente pode chamar assim, né, de um tempo de desenvolvimento e uma profundidade e uma abrangência do desenvolvimento. Esses seriam os distúrbios de desenvolvimento. Mais do que nunca, quer dizer, um tema extremamente atual, as questões da tecnologia, inteligência artificial, o chat GPT, enfim, tudo isso. Vamos começar do início mesmo, João, mais do que usar, quer dizer, a questão de pensar a tecnologia.
Quais são os limites e as possibilidades de tudo isso, João? Eu sei que a pergunta é muito aberta. É a pergunta dos milhões, né? Essa é a pergunta dos milhões, é assim. Isso tudo te amedronta? Quer dizer, alguém que trabalha com isso em vários níveis, que é o seu caso, isso te amedronta? Quais são os limites e as possibilidades? Fala-se muito mais, quer dizer, há um lado propagandístico nisso, um lado, digamos, mercadológico, um lado marqueteiro no mau sentido aqui da palavra, quer dizer, o que essas questões todas nos trazem como novidade? Olha, eu vou te falar da minha experiência, né, Jair? A gente tem a tecnologia tem um facilitador muito grande, né, que ela está hoje presente na vida das pessoas através do celular, através de, enfim, dispositivos fáceis, né, do que a gente chama de dispositivos que estão na mão das pessoas, e isso permite que ela tenha um repertório muito maior, né? Então eu consigo acessar muito mais conteúdo, eu consigo ver coisas que estão acontecendo muito distantes. Antigamente eu tinha que ir até você para entender o que você estava pensando, né? Depois veio o livro, então você escrevia um livro, me mandava, né? Ou eu pegava numa biblioteca e lia aquele livro, né? E agora não, a gente tem uma troca de informação quase que em tempo real, né? Quase que em tempo real. Você terminou o seu pensamento, você terminou seu raciocínio e você disponibiliza aquilo de alguma maneira e eu consigo ter acesso a isso. E eu acho que esse é o grande charme da tecnologia que a gente tem, da internet pelo menos, né, de toda essa conexão, dessa conectividade, e você ter a possibilidade de acessar outras coisas que fisicamente era muito complicado. Claro que tudo isso tem um problema, porque o nosso grande problema é o filtro, né? Claro. Qual é o filtro, o que eu escolho, né? Quando a gente tem poucas escolhas, elas são mais sábias, né? Quando a gente tem muitas escolhas, é fácil a gente se perder ali no caminho, né? O diabinho fala de um lado, o anjinho do outro, e a gente acaba não sabendo o que fazer com aquilo, né? Eu vejo assim, Jair, eu gosto muito de música, eu sou um cara que imagino que a música tem uma formação muito importante na criança, né? Entre os de 2 a 5 anos, todas aquelas conexões que são feitas com o ensino de música. E, por exemplo, a tecnologia permite que a gente reproduza muitas coisas de uma maneira fácil, em que a criança ouça aquilo repetidamente para aprender. Eu digo uma criança pequenininha mesmo, né, de 2, 3 anos, que tem essa prática, né, de escutar várias vezes, né? A criança põe de novo e vai assim, né? E as crianças com distúrbio, às vezes, têm isso muito acentuado. Então a gente consegue simplificar, a gente consegue melhorar a eficiência disso tudo com esse tipo de tecnologia, né? Então você ter um design instrucional, um design de comunicação, um design musical bem feito ajuda tremendamente, né? Então a criança pode discernir o que é uma flauta, um piano e uma harpa. Jair, então, quando a gente está num conservatório, eu consigo mostrar para uma criança, por exemplo, um instrumento de sopro, toca uma nota de cada vez, seja ele qual for, a gente tem uma nota de cada vez. E um violão, por exemplo, eu tenho 6 notas, né? E um piano, né, eu tenho, na verdade, a quantidade de dedos ou de qualquer coisa que eu acione as teclas. Então a gente tem uma composição e a gente tem uma possibilidade de aprendizado, na verdade, dos instrumentos num dispositivo simples, onde ele consegue, né, simular 2 notas, uma nota, um acorde. Então o aprendizado acaba sendo muito potencializado nessas coisas. É necessário, claro, um design instrucional, é necessário usar um planejamento de como você vai usar aquela tecnologia, né? Eu posso cair na bobagem de só repetir, né, de ficar me inspirando nos outros. Mas a gente pode usar, né, bem feito, uma possibilidade de fazer com que as pessoas aprendam um repertório bem mais... A área da música me seduz muito, né? Partitura. Hoje eu tenho acesso a partituras que eu não teria de modo algum, né? De modo algum. Interessante, João. Esse mundo não te amedronta, né? Aquilo que a tecnologia traz, ou aquilo que ela apresenta como novas possibilidades. Ao contrário, você entende isso como oportunidade, né? Isso me motiva. Inclusive oportunidades de melhoria de aprendizagem, de melhoria de acesso ao conhecimento. De uma democratização, né? E que eu acho que é um tema muito interessante. Agora, isso tudo vai suprimir a dimensão humana, João? Não, acho que não, né? Acho que talvez atropele, né, algumas pessoas, vai atropelar certamente as pessoas que não têm uma educação, né? Na verdade, que não têm uma compreensão e uma educação dessa possibilidade, né? É uma realidade, né? A gente sabe que... E o que seria uma educação para o mundo tecnológico, João Manuel? Assim, é claro que é uma pergunta muito aberta, muito ampla, caberia a congresso, mas assim, para alguém que lida com isso em várias frentes, como é o seu caso, o que é começar a se pensar numa educação para lidar com a tecnologia? Eu acho que é o tal do letramento digital, né? Que é um conceito, letramento digital. Exatamente.
é ensinar a pessoa um universo completo e não só manipular aquilo, né? Não só comandar, né? Não só operar o básico daquilo sem entender todo o contexto, né? Acho que quando a gente começa a entender o contexto, extrapola um pouquinho as possibilidades, né? Nós estamos falando então de repertório, João Manuel? Total. Letramento digital é o nome que o repertório tem, digamos, para o mundo Para o mundo digital, perfeito, é isso mesmo. O que entra nesse letramento digital? Olha, eu acho que programação, né? Eu falo isso abertamente, né? Hoje, se você não sabe programar, você é semi-analfabeto, né? Não para nós, tudo bem, a gente já viveu a vida e a gente programa de outra maneira, né? Você tem uma programação de outra, mas a programação técnica, a programação de linguagens de computador é muito importante hoje, né? Mais importante do que uma segunda língua é você saber programar, né? E aí você sai daquilo que o computador, que alguém já programou. Você começa a ter a sua possibilidade, né? O seu universo e a sua oportunidade de entender melhor tudo isso, né? De transformar. E que mais nesse letramento digital? Quer dizer, você programação e quais outros elementos que você entende para ter uma visão, inclusive crítica, no melhor sentido dessa expressão, visão crítica, né? O que a gente precisa trazer também nesse repertório para lidar com essas máquinas, nesse letramento digital? A máquina é só um instrumento, né, Jair? Eu acho que a gente precisa ter o repertório humano mesmo, né? O repertório da psicologia, o repertório da história, o repertório das artes, o repertório da cultura, tudo isso tem que fazer parte, né? É claro, né? Não dá. Uma pessoa sem esse repertório, provavelmente, mesmo que programe muito bem, não vai fazer muita diferença, né? E a gente nota isso, João, por exemplo, mercado de games, para pegar um exemplo, quer dizer, os games, mercado de jogos, né? O Vince Vader passou aqui por essa numa entrevista, quer dizer, numa entrevista aqui no Café com Repertório. É importante esse repertório quer dizer, esses games, os jogos de tabuleiro, eles trazem tudo isso, né? A complexidade hoje desses. Sem dúvida mesmo. Primeiro que eu acho que é um mercado que da onde eu vim, né? A minha computação gráfica começou no mercado de games e eu acho que é a sintetização do que tem de melhor nesse sentido, né? Que é hoje o mercado criativo, né? O mercado hoje de cinema, o mercado de audiovisual, o mercado de game é muito intrínseco, né? Então o game é só uma faceta, né? Um lado desse universo todo, né? E como a gente tem essa disponibilidade, como a gente tem essa distribuição e esse acesso muito grande, você tem que estar lá em cima, né? Você tem que estar lá em cima para poder fazer parte, seja criativamente, seja em termos de repertório, seja em termos de criatividade, acho que eu já falei criativamente e criatividade, mas enfim, você tem que estar efetivamente num patamar bem elevado para poder sobressair e inovar nesse sentido. Agora, João Manuel, quando a gente vê nos processos de gravação musical um programa, um software que corrige possíveis imperfeições na voz, exatamente, o autotune, quer dizer, que corrige alguém que desafina ou coisa parecida, qual é o limite disso tudo? Isso é também é outra boa pergunta. Eu estou sendo bem questionado aqui nesse sentido. É difícil também. Você fabrica demais, né? Então você usa toda a tecnologia para fabricar, e eu acho que o pior de tudo, né, Jair, se a gente ouvisse naturalmente o autotune, talvez a gente não gostasse tanto, né? Mas isso também é fabricado a sucesso, de outro lado, né? Então eu tenho algoritmos, eu tenho um jeito de fazer com que isso vire um sucesso, né? Eu tive uma conversa recente com uma pessoa do mercado musical que ele está assustado com a inteligência artificial, porque existe agora a inteligência artificial que pega músicas já prontas e ressampleia sem com que o autor saiba, com vozes, com frases musicais, sem que o autor não tenha nem ideia. E não é uma pessoa que está fazendo, não é um DJ que está pegando um trecho, um baixo bacana dos anos 60 e colocando numa música pop. Ele está pegando sem que ninguém saiba, né? O programa está fazendo isso. Isso é assustador mesmo. Isso realmente é assustador. Que é uma questão que a tecnologia nos traz também, né? Quer dizer, o limite disso. Fake, né? Que eles chamam. Isso, é assustador. Essa é uma pergunta que eu acho que é interessante, João. Quer dizer, nesse acesso à informação, digamos, esse labirinto de informações possíveis hoje que a tecnologia nos traz, qual é o papel dos filtros, o papel de uma curadoria, o papel de uma seleção de informações, seleção de conteúdos?
Porque tem outro debate que eu acho que é importante a gente fazer já, da questão das fake news, que vem na cola de tudo isso. Mas antes de chegar nisso, eu queria, quer dizer, qual é o papel que você entende, talvez na educação tem esse grande papel, dos filtros e da curadoria de todos esses conteúdos abertos? Você como colega, professor, né, eu acho que é só educação, né, porque se a gente deixar isso solto, a gente cai num dilema muito grande, que é a censura. Então eu posso proibir alguma coisa ou eu posso deixar completamente solto. E a gente sabe que nenhum dos dois lados vai funcionar, né? Sem a educação ali no meio, entendendo quais são os limites éticos, quais são os limites humanos, sociais disso tudo, não tem jeito, é a educação, né? Eu penso que é só a educação. E a relevância, né, João? Quer dizer, de tudo isso disponível, o que de fato é relevante, o que é formativo, o que é anterior, o que é um pilar, o que é consequência... Mas é educação, né? É educação. Basicamente, você só vai conseguir fazer isso na educação. Né? Quer dizer, o acesso a informações, esse acesso aberto a informações, você acha que ele só reforça o papel, de um lado, da educação, e de outro lado, todo o papel da figura do curador, né? Desses filtros, dessa capacidade de seleção e organização desses conteúdos. Exato. Se a gente imaginar o cara educado, como esse cara, educado no sentido de ter compreendido tudo isso. E é isso, né, Jair? A gente só vai conseguir dominar alguma coisa se há compreensão, né? Se há compreensão. É preciso, então, entender isso em todas as possibilidades e no âmago disso tudo. Agora, João, você tem um trabalho muito interessante com o uso dessas tecnologias de computador, etc., no trabalho com os distúrbios do desenvolvimento. Né? E um trabalho muito interessante, muito bonito com autismo, síndrome de Down... TDAH e dislexia. TDAH e dislexia. O que é esse trabalho? Como é que se localizou no mundo das máquinas uma possibilidade de usá-la para compensar eventuais possíveis dificuldades ou perdas ou déficits cognitivos ou coisas congêneres? Olha, na verdade, eu fui sensibilizado por um vídeo na internet, né? Depois, não sei se a gente põe link aqui, as pessoas acessam, mas eu assisti um vídeo em 2014, lindíssimo, que me tocou, e esse vídeo fala das pessoas, na verdade uma mãe manda uma carta para uma entidade que cuida de crianças, e ela pergunta assim, eu fiz um exame e eu sei que meu filho vai ter síndrome de Down, como é que vai ser a vida dele? Né? E aí eles fazem um vídeo lá bonito, não vou dar spoiler aqui, depois as pessoas assistem, mas isso me tocou muito e eu comecei a imaginar que a gente podia potencializar muita coisa utilizando os computadores. Então, num estudo que eu fiz, eu percebi, né, que uma das grandes questões é a questão da criança estar online e vulnerável, né? Então tem um programa do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, do Nicholas Negroponte, por sinal é do Nicholas Negroponte mesmo, né? O programa chamava-se Um Laptop por Criança, né? No finalzinho dos anos 2007, 2010. E esse programa depois ele desenvolveu um programa em que tem uma quantidade muito grande de informação que vem embarcada no programa, então você pode desligar a internet e a criança acessa um conteúdo didático, pedagógico, de entretenimento sem acessar a internet. Então o que eu fiz foi pensar um modo de reciclar computadores antigos, instalar essas máquinas e distribuir para as crianças. Então as crianças podem acessar um conteúdo super legal mesmo, inclusive da TV Escola, aqui no Brasil, tem algumas parceiras brasileiras que alimentam esses programas e a criança não fica vulnerável. O que você está chamando de vulnerável? Ela não entra na internet. Então ela não vai acessar justamente a coisa que ela não tem o filtro. Então uma criança com síndrome de Down tem um filtro diferente do nosso. Ele tem curiosidades diferentes da nossa. E ele tem um discernimento muito frágil, né, do que é legal, do que não é legal. E aí a gente pode oferecer esse dispositivo em que a criança utiliza sem correr esses riscos. A mãe, a cuidadora fica super, hiper tranquila, né? Porque a criança está lá aprendendo. Que interessante isso, João. E quais são os ganhos? Quer dizer, os resultados que efetivamente você viu, acompanhou, mediu, mensurou, são quais exatamente? Na verdade, um conforto dos pais, basicamente, né? Então a gente pensando no entorno da criança, os pais poderem ficar tranquilos com o que ela está acessando, e aí a gente tem alguns exemplos de uma melhoria, né, no desempenho escolar, justamente porque ela tem a questão da repetição, a questão da imersão, que é
que pode ser um problema, né? Ela fica muito imersa naquilo, as pessoas hiperfocadas, mas de qualquer jeito tem lá um aprendizado melhor, porque o pai e a mãe não controlam o uso. Fala, ó, tá aqui o computador, pode usar à vontade, ela usa à vontade. Né? Ela acaba usando Isso à vontade. com síndrome de Down. E começou com síndrome de Down. E depois a você gente passou estendeu. para o autismo, né? Justamente num projeto de um app de celular de educação musical. E aí migrou também para dislexia. Não, migrou primeiro para o autismo. Pro autismo, Né? desculpa, Na verdade, pro eu tive autismo. apoio de uma instituição muito grande. Autismo, eu não conheço autismo, não estudei profundamente o autismo. Essa é uma outra coisa, né, Jair? O síndrome de Down tem algumas questões de cognição, mas elas são pequenas perto de outros distúrbios, né, que tem uma disfunção cerebral muito forte, muito acelerada e muito intensa. Né? O síndrome de Down tem um atraso cognitivo, né? Mas, enfim, as coisas funcionam mais ou menos dentro do que a gente está acostumado. Uma criança de 12 anos com atraso ou com uma idade mental de 8 anos é uma criança de 8 anos. Então a gente consegue contornar melhor. Eu não sou psicólogo, eu estudei um pouquinho de psicologia, mas não tenho essa capacidade de entender o autismo. Então a gente foi atrás de uma instituição que cuidava de autismo e a gente fez um app para celular. Um aplicativo que hoje está fora do ar por uma questão, enfim, legal, de herança, né, de espólio, vamos dizer assim. O fundador, o dono do aplicativo faleceu recentemente, eles ainda estão resolvendo como vai relançar. Mas é um aplicativo de educação musical para crianças autistas. Então, é muito importante para o autismo a questão auditiva, né? Eles gostam muito, então eles imitam muitos animais, então tinha lá um apelo de sons da família, sons de casa, da cidade, sons da fazenda, os instrumentos e as historinhas, né? E tinha lá toda uma historinha. Então, começou no síndrome de Down, foi para o autismo e agora eu estou um pouquinho mais confortável para falar de TDAH e dislexia. Eu tenho estudado isso bastante. E o que é TDAH, João? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? São coisas que podem vir juntas, né? O TDAH ou o TDA só, né? O transtorno de déficit de atenção. E a gente tem tido, quer dizer, um aumento de diagnósticos desses distúrbios? Essa é uma pergunta também difícil, mas a gente tem sim. Né? Eu tenho estudado isso bastante já há muito tempo, né? Por que a gente tem muito mais olhado para isso, né? Cuidado disso. Tem teorias que levam para vários lados, né? A utilização do glifosato, não sei se é exatamente o glifosato, mas de alguma mudança na alimentação, de alguma mudança na alimentação das mães, dos pais, né? Enfim, de remédio, droga. Tem também a questão de que antigamente eles eram muito tirados da sociedade, a gente não percebia, né? Morria cedo, eles têm problemas, né? Também físicos, né? E aí... Uma sociedade, quer dizer, um modelo social que trabalhava à base das exclusões, perfeitamente, né? Não das inclusões como hoje, né? Então a visibilidade era menor. A visibilidade era menor, o cuidado com ele era menor, porque você não sabia como cuidar de uma pessoa dessa, então ele morria antes, né? Uma infecção, alguma coisa, e a gente não tinha uma continuidade disso, né? Eu acho que até o síndrome de Down hoje vive mais, né? Existe já uma medicina mais avançada e um cuidado maior, né? Não por ignorância, mas talvez por uma tecnologia que foi desenvolvida em cima disso hoje. Interessante, João. Isso, quer dizer, todos os dispositivos tecnológicos, quer dizer, isso que você traz, conseguem de alguma maneira trazer ou dar um equilíbrio ou caminhar num progresso? A gente caminha num progresso, exatamente. Eu acho isso. que tem ainda muita coisa para fazer, né? Mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E tudo com equipamento fora de utilização, quer dizer, você recicla equipamentos antigos. No síndrome de Down, sim. No síndrome de Down eu consigo. Explica isso melhor pra gente. Um equipamento... a gente tem também hoje uma coisa complicada, né, Jair, que é a atualização constante desses equipamentos, a obsolescência programada, né? Então o computador ele para de funcionar de uma determinada maneira. E esse sistema operacional é um sistema operacional mais simples, que é chamado de Linux, né? É uma versão Linux. Portanto, ele roda em computadores muito mais modestos. Então, hoje eu sou um executivo, eu trabalho bastante, eu preciso ter tudo up-to-date, eu tenho que ter tudo muito atualizado, com muita eficiência. É aquele computador, dali 4, 5 anos ele para de funcionar, ele deixa de atender às minhas necessidades, eu descarto ele, né? Para o Linux, isso funciona super bem. O Linux é um sistema operacional leve, roda em máquinas muito mais modestas e aí a gente consegue fazer isso. Né? Então, você recebe essas doações? Isso, eu brinco que eu sou uma ING, né, que eu sou um indivíduo não governamental. Eu higienizo elas, eu higienizo mesmo, né, eu peço encarecidamente que as pessoas apaguem os dados, que não tenha nada sensível ali. Eu reformato elas usando o Endless.
né? Eu coloco o sistema O operacional. Windowless é um programa, sistema operacional que vem com todos os aplicativos e todos esses conteúdos já prontos, né? Para quem é técnico vai entender o que eu vou falar, mas tudo é acessado, né, numa linguagem muito leve chamada HTML, Hypertext Markup Language, que é a linguagem da internet, que também por obsolescência programada foi ficando complicada e pesada, mas nesse caso é muito simplória. Então ele funciona bem, funciona num dispositivo bem modesto, bem modesto. E, João Manuel, a gente vê progressos no aprendizado de crianças, enfim, de gente portadoras desses distúrbios? Então, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque como já não tem o controle do pai e da mãe, ele fica mais tempo lá, né? Claro que tem a questão da imersão, né? Dele não sair dali, mas existem atividades, por exemplo, de reconhecimento de letra para dislexia, que é muito importante. São letrinhas que vão caindo e ele tem que clicar no teclado, e isso aumenta a destreza dele e aumenta muito mais a compreensão, a leitura, a confusão, né? Na verdade, que eles fazem de dislexia e descalculia, de reconhecimento de letra, fonema, áudio, né? E aí vai contornando isso. Que bacana, isso João Manuel. Que trabalho bonito esse, hein? Um trabalho aí também já tem... É isso, desde 2015 que eu comecei, né? Já estamos falando então de 8 anos? 8 anos. 8 anos, que bacana, com resultados mensuráveis. Com resultados mensuráveis, eu tenho assim uma lista de agradecimento das mães, e na verdade o impacto maior sempre é com as mães, né? As crianças têm uma melhora muito grande de letramento digital. Então, por exemplo, tem controle motor fino de mouse. Então, o aplicativo faz ela desenhar coisa simples, mas ela vai controlando, né, a mãozinha, o teclado, aprende a respeitar algumas coisas da máquina, né, limites, aquelas coisas todas. Um trabalho que a gente pode chamar de inclusão mesmo, né? De inclusão, na verdade, isso é um trabalho de inclusão digital. No processo de ensino-aprendizagem. No processo de ensino de aprendizagem. Agora, João, no outro extremo aqui, trazendo uma visão um pouco mais crítica, uma sociologia mais, digamos, de um olhar mais crítico sobre tudo isso, não exatamente sobre essa história que é maravilhosa, mas assim, há um excesso de telas hoje no mundo, João Manuel? Não, sem dúvida. Esse é o meu limite, né? Porque eu estou colocando as crianças mais tempo na tela, né? Que eu acho que é uma coisa delicada, né? A gente gostaria que elas usassem a tela o melhor possível, mas o menos possível, né? Porque hoje tudo é na tela, né? O entretenimento, a informação, a educação, tudo é na tela. A relação com o mundo. A relação com o mundo, namoro, emoções, sensações, né? Afetividade, tudo, interação. Acho que tirando o perfume não sai nada da tela, né? Agora, João, tirando o sabor... Tem isso, na verdade, né? Quer dizer, você tem... o que se busca também é de uma posição mais passiva em relação à tecnologia, de uma possibilidade mais interativa. Mas para isso tudo eu vou insistir na questão, sublinhar a importância do repertório, de uma visão mais abrangente, de entender que o mundo não está na tela, mas que a tela, se bem usada, digamos assim, pode ser um passaporte para o mundo. Exatamente. Eu vim para cá usando o Waze, né? Eu botei o Waze aqui, eu tenho o hábito de usar o Waze, muito mais por causa do trânsito do que da rota, né? Então, a rota não é uma informação para mim importante, né? Porque eu já conheço o caminho, já venho para cá, mas o trânsito sim, né? Então, o Waze me dá essa possibilidade de eu saber ou prever mais ou menos o que vai acontecer no trânsito. Nesse meio do caminho tem coisas que acontecem que talvez a tecnologia não me permita. Então, se eu conheço a rota, eu consigo desviar, né? Eu consigo falar para o Waze o que está acontecendo naquele exato momento, né? Então, a gente ficar passivamente só dependendo da tecnologia é um mundo pequeno, né? É um mundo apequenador. Eu acho que a gente tem que pensar justamente em como melhorar, desenvolver mais a tecnologia e sem perder a humanidade de jeito nenhum, né? Então, João Manuel, por outro lado, a gente vê interessante uma demanda por experiências mesmo, né? Quer dizer, projetos de escola, de ensino fundamental, de ensino médio, a questão da gastronomia, as viagens, né? De você estar nos lugares, subir na árvore, poder andar no campo, ver uma cachoeira, a volta de narrativas, quer dizer, eu vejo muitas experiências em ambientes educacionais e fora deles, com contações de histórias tradicionais, inclusive. Ou até a criação das histórias. Ou até a criação das histórias. Quer dizer, tem paralelo, parece que alguma coisa que demanda por alguma relação, digamos, mais, vamos chamar assim, de sensibilidade mais direta com as coisas. Eu acho também, Jair. Eu acho, inclusive, por uma saturação de tela, né?
Então a gente está cansado, né, de tanta tela, né? E aí as pessoas estão conseguindo enxergar ou retomar a contação de história, né? Na verdade, o criativo, o experimental, o gostoso da vida, né? Sair da tela e fazer as coisas. Eu tenho visto isso também. Durante a pandemia teve uma transformação digital muito radical, né, para a gente poder adequar as coisas, as pessoas sobreviverem, cada uma no seu jeito, mas eu vejo retomar agora, por exemplo, as questões das viagens, né? As viagens estão voltando num anseio represado, né? As pessoas não gostavam da experiência de, eu posso visitar o Egito com uma pessoa local, eu vi muito isso, né? Ou visitas virtuais de museus. Isso, por exemplo, né? O que acontecia era isso. Chamava uma pessoa lá no Egito e o cara de lá transmitia, fazia um broadcast daquilo. Era legal porque eu estava dentro de casa, não tinha outra opção, morrendo de medo, tinha tudo aquilo, mas agora não tem mais sentido, né? Então o excesso de tela foi trocado por uma experiência, né? Por uma experiência. E João, esses nomes, inteligência artificial, ChatGPT, quer dizer, não há que se temer isso tudo. Acho que sim, a gente tem que ficar preocupado, né? Porque isso vai acabar também nivelando boa parcela das pessoas por isso, né? Então eu vejo hoje alguns profissionais utilizando o ChatGPT e está na cara que foi utilizado, né? Eu acho que assim, se eu for usar o ChatGPT, não é para você ler, né? Se você for ler, eu tenho que escrever, eu tenho que botar a minha alma ali, eu tenho que botar a minha... o ChatGPT é um sistema... fantástico, acho que para pesquisa sistêmica eu uso, por exemplo, Jair, nas minhas pesquisas eu posso pedir para que ele me ajude a encontrar um artigo, por exemplo, de alto impacto. Então ele vai fazer a pesquisa do que o Google faria comigo, né, pontualmente, ele faz automaticamente. Isso me ajuda tremendamente. Mas, tirando um texto que é muito técnico e muito pontual, aquilo começa a perder um pouco de... Se eu pedir para ele escrever um roteiro de filme, né? Tem muita gente brincando com isso, né? Faz um roteiro para mim da publicidade. Ele faz um roteiro com todos os elementos que a gente já viu em outros roteiros, aí é que tá, né? Então, um bom redator não vai temer o ChatGPT. Um mau redator vai se dar bem, porque ele vai virar um redator usando essa ferramenta. É a mesma coisa com os gráficos, né, Jair? Eu dou aula há muitos anos de computação gráfica voltada para publicidade e propaganda, para jornalismo, para editoração. Eu posso usar um software que faz isso, inteligência artificial, que escolhe a melhor fonte, melhor contraste. Beleza, funciona, realmente funciona. Só que funciona. Não vai ser um impacto, né? Não vai ser aquele não vai ter um momento eureka que o cliente vai falar, pô, eu quero isso. Eu não quero o que o ChatGPT está lá, né? Acho que... Oi. O domínio do funciona, né? Então, o domínio do funciona. Boa, o domínio do funciona. Tá? Mas nada além disso. Nada né? além disso. Há todo um outro conjunto de criação, de inventividade, de possibilidades abertas que ele não consegue... E é só o repertório que vai te trazer isso, né? É só o repertório. Então, eu posso pegar milhares de recortes de música e fazer a minha sinfonia, né? Pode ser que ela não toque a alma de ninguém, pode ser que ela toque muito, faça um sucesso tremendo, porque quem está ouvindo, né, não tenha lá repertório, né? Eu também não gosto muito dessa mensuração de sucesso por likes. Claro. Sucesso não é... Sucesso por like talvez funcione no ChatGPT. A gente está nesse mundo de eficiência e eficácia. Numérica, né? Numérica, exatamente. Sempre converso isso com estudantes, em aula, em pesquisa, em conversas, João Manuel, que há uma diferença muito grande entre o sucesso, a fama e a importância. Exato. São duas coisas muito diferentes. Nem todo fulano, sujeito, cientista, músico, artista importante é necessariamente famoso e nem todo famoso, numericamente famoso, ficará importante. Raramente no seu tempo ele né? Ele vai ser compreendido justamente. Sim, né? E aí, a genialidade é atemporal, né? Por isso que, exatamente. É a posteriori sempre, né? Por isso que o conceito de importância me parece sempre mais, com mais significados do que o conceito, se é que é um conceito, de fama numérica, né? Quantidade de likes, de acessos ou coisa parecida. Ter uma maior assistência quantitativa não me autoriza a reconhecer a importância naquele artista, naquele escritor, naquele pensador, naquele cientista, naquele professor. E nem de influência, né? Porque a influência continua atrelada à métrica só, né? Só aquele numerão. Poxa. Mas o cara não sei se influencia tanto. Então, João, eu acho que para a gente baixar os trens de pouso, vale essa questão sobre a formação das bolhas. Uma coisa que tem um impacto muito grande
nas questões da democracia, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as tecnologias, um outro lado, é um fenômeno complexo, multidimensional. Vamos pegar um recorte, que é a questão da formação das bolhas, a maneira como os algoritmos imperam, sobretudo no acesso à informação. Quer dizer, como é que você vê essa questão, né? Cada vez mais os mesmos falando com os mesmos, num sistema de espécie de reforço de opinião permanente, e com, quer dizer, a vida democrática, no sentido inclusive amplo da palavra democracia, implica uma capacidade de convivência, sobretudo de convivência com os contrários. Quer dizer, como é que esse mundo das bolhas, reforçado por algoritmos que fazem do mesmo virar a minha companhia diária, como é que essas questões vão se dar? Também outra pergunta difícil, porque furar a bolha hoje requer um letramento, né? Você precisa ter um repertório. E uma curiosidade, né? Eu acho que o repertório ainda... o repertório é essencial, né? O repertório é o cara que vai fazer isso funcionar, né? Mas eu acho que o repertório por ele não consegue, né? A gente precisa ter o mecanismo, tem que entender o mecanismo para poder sair dele, né? Você pode até... Acho que o repertório é verdade, respondi mal, né? Porque o repertório envolve você sair do mecanismo, né? Exatamente. Acho que é isso mesmo, ele te dá umas coisas para além desse reforço do Exato. mesmo. Você entende, né, dentro do seu repertório, como você sair dessa máquina triturante, né? Que é a bolha, né? Acho que o repertório vai ser o tom maior aí, né, para poder fazer com que isso funcione. Seja ele o repertório de conhecimento técnico, seja ele o repertório de conhecimento relacional, seja ele mais abrangente ou não. De contextos, exatamente. Porque para furar a bolha é difícil, né? É difícil mesmo. E eu vejo isso, né, Jair? Se eu entrar agora no meu YouTube, eu estou numa bolha. O meu YouTube logado, vamos dizer assim, com o meu nome, né? Obviamente eu tenho vários YouTubes, né, para poder, várias assinaturas. Uma voltada para se eu preciso focar numa coisa que eu preciso aprender, eu já tenho um YouTube para isso, né? Eu tenho um YouTube de música, justamente para não confundir o meu dia a dia, né? Mas para que o algoritmo não te capture, vamos dizer assim. Ou as minhas bolhas sejam controláveis, um pouco mais controláveis, mas é difícil, né? Realmente é difícil. Você tem que ter uma experiência, tem que ter uma intenção. E um repertório mesmo, né? Que no te fundo permite, repertório. Se movimentar nesse universo. Exatamente. Acho que o repertório é o tom mesmo maior, porque o conhecimento vem do repertório, né? A intenção vem do repertório. Se você não tiver repertório, você não tem muita intenção, né? Excelente, João, excelente. Aquilo está fechado, né? Agora, João, tudo isso nós estamos falando das interações, das relações de tecnologia e sociedade, né? E eu queria, para a gente baixar os trens de pouso, falar um pouco sobre inovação. Quer dizer, o conceito de inovação, que é uma questão hoje também extremamente contemporânea, ficou muito associado à tecnologia, mas é um erro a gente fazer essa associação direta, né? A inovação é maior que a tecnologia. Sem dúvida nenhuma. A tecnologia é um componente, né? Se a gente for fazer uma sopa de cebola, ela está lá no meio, né? Com certeza ela é um componente. Mas o inovar, o ato de inovar, a visão, a capacidade de olhar além, de ampliar os horizontes, enfim, aquilo que constitui a inovação está muito além das questões tecnológicas. Bom, Jair, eu acho que olhar além da tecnologia permite a gente compreender alguns fenômenos naturais que só são possíveis através da tecnologia. E a gente tem que entender que os fenômenos continuam acontecendo, né? A tecnologia é só uma mensuração ou um olhar mais cuidadoso, mas que realmente a tecnologia é só uma parte, né? Os fenômenos estão lá acontecendo, os acontecimentos estão seguindo de uma ordem que tem que ser perceptíveis, né? Como o feeling, não como tecnologia. Eu sempre falo isso, né? Tem uma coisa que a tecnologia ainda não substituiu, é feeling. O que a gente poderia chamar, no melhor sentido da palavra também, uma espécie de um refinamento da percepção, né? Um refinamento da percepção. E acho que tem uma compreensão grande, e eu gosto de usar muito a gastronomia como exemplo, é isso, que o que transforma um cozinheiro num chefe é o feeling. Sim, né? Sim. Ele tem conceitos muito profundos de transferência de calor e de dosimetria que não são colocados na receita. Né? Quando a gente coloca um punhado, o punhado não é mensurável, né? Eu tenho um punhado. Né? Se eu cozinho num micro-ondas, se eu cozinho num fogão a lenha ou num fogão a gás, eu tenho que entender a transferência de calor para poder fazer aquilo funcionar, para que a minha receita funcione em qualquer fogão, né, ou qualquer fornecedor de energia, para que aquilo funcione. Então a tecnologia do micro-ondas, ele vai mandar X
né, tantos de energia em tantos segundos para funcionar? Não sei, né? Tem que ter tem que ter um refinamento. E aí a inovação vem justamente disso, né? Então eu vou criar um fogão a lenha, um fogão a gás, um fogão com qualquer outro tipo de combustível, que eu preciso ter aquela eficiência do micro-ondas, ou estou dando o exemplo do micro-ondas para ser o suporte da tecnologia, né? O cara mais tecnológico desses exemplos. Perfeito. Mas não tem jeito, o chefe vai ter que entender e conectar outras coisas, né? Ele vai ter que fazer essa conexão o tempo Outros todo. saberes. Né? Outros saberes. Com repertório. Com repertório, sem dúvida nenhuma. A mesmo, né, os temperos, eu não entendo nada de cozinha, mas eu imagino que seja assim, essa né? metáfora é muito boa. Eu gosto muito da metáfora, justamente quando a gente fala de tecnologia e de conhecimento, é esse. Um bom chefe usa o que ele tem, né? Ele não precisa depender de uma específica tecnologia para conseguir fazer a receita. Né? João, obrigado. Imagina, Parabéns foi um pelo prazer. trabalho maravilhoso. Eu estava com vontade de vir aqui no Café com o Repertório. Prazer receber. Imagina, Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês.